Já parou pra pensar como seria ter o poder de um deus ao alcance das mãos? Já. É? Homem. No universo da Marvel, isso não só é uma ideia filosófica, mas é uma realidade assustadora e incrível. Com as joias do infinito. Hoje a gente vai se aprofundar nas origens dessas joias cósmicas, que são basicamente uns pedaços de um ser divino com um potencial gigantesco. Quem consegue reunir todas elas, vira um deus, literalmente. Literalmente, mas com um poder desses, as ameaças também são enormes. E a maior delas, quem é? Thanos, o Titã Louco. Esse cara não é só um vilão com superpoderes, ele é um gênio estratégico e não dá a mínima pra vida alheia. Por isso, Thanos é um dos caras mais perigosos e interessantes de todo o universo da Marvel. A gente vai dar uma olhada mais de perto nesse personagem e entender como a inteligência e as estratégias dele o tornam um desafio brutal para os nossos super-heróis. Antes da gente mergulhar de cabeça nessa história de um dos maiores e mais complexos vilões do cinema, dá uma paradinha aí pra dar uma moralzinha pra gente aqui no Didica, clica aqui no botão de se inscrever, curte o vídeo e manda nos comentários o seu nome e de onde você tá assistindo pra gente dar um salve pra galera, beleza? Fechou? Então bora pro que interessa, não é mesmo? Vamos! Várias tentativas de derrubar o Thanos com a manopla do infinito já rolaram. Mas quase todas falharam miseravelmente. A manopla é tipo um canivete suíço do cosmos, então bater de frente com ela é quase uma missão impossível. Mas aí que tá. Eu acho que a verdadeira chave para derrubar o Thanos não é só na porrada, mas sim nas fraquezas psicológicas e morais do homem. Então se liga, a fraqueza real da manopla do infinito e do Thanos pode estar nas limitações da mente e do coração. O Thanos, mesmo sendo esse monstro todo, tem um desejo lá no fundinho de ser derrotado, saca? Isso mostra que até ele sabe, no fundo, o quão terrível ele mesmo é. E é isso que a gente vai explorar agora. Como as vulnerabilidades psicológicas podem ser a chave para entender quem sabe vencer um poder que parece imbatível. Depois do estalar dos dedos em Guerra Infinita, Thanos tira um tempinho pra ele. Sabe aquele momento de missão cumprida, vendo o pôr do sol, numa cabana, tranquilão? E isso é louco, porque mostra que no fundo ele acredita mesmo na causa dele. Tipo, ele não é só um vilão genérico, ele acha que tá fazendo o certo. Dá até pra gente se perguntar, será que ele não tem um ponto válido de um jeito todo distorcido? Mas aí a gente lembra do preço disso tudo. Agora, voltando um pouco, tem uma coisa que sempre me fascinou. A relação do Thanos com os outros personagens. Tipo a maneira como ele manipula o Loki. Ele tá sempre jogando, sabe? É como se cada um fosse uma peça no tabuleiro de xadrez dele. E isso é bem fiel ao Thanos nos quadrinhos, onde ele é conhecido por ser um mestre manipulador. Aliás, falando em quadrinhos, uma das histórias mais icônicas do Thanos é o Desafio de Thanos, onde ele tá coletando as joias do infinito. E, mano, a maneira como ele faz isso é sinistra. Ele usa a inteligência e a força de uma forma que até os heróis mais espertos ficam meio perdidos. Tipo, ele não tá lá só pra brigar, ele tá lá pra ganhar, custe o que custar. E essa sede de poder fica ainda mais evidente quando a gente olha pro relacionamento dele com a morte. Nos quadrinhos, ele tá literalmente apaixonado pela morte. Tipo, é um amor meio bizarro e obsessivo, saca? E isso dá uma dimensão totalmente nova pra motivação dele. No MCU, eles adaptaram isso de uma forma diferente, mas a essência tá lá, entendeu? A obsessão pelo equilíbrio, que é meio que a versão dele de impressionar a morte. Voltando pro MCU, em Vingadores Ultimato, a gente vê como as ações do Thanos afetam todo mundo, né? Tipo, ele não só afeta os heróis, mas o universo inteiro. E isso é uma coisa que os quadrinhos sempre mostraram muito bem, um impacto que um personagem tão poderoso pode ter. Não é só sobre lutar e vencer, é sobre as consequências dessa luta. Uma coisa que sempre me pega é o final do Thanos em Ultimato. Quando ele percebe que ele vai perder, ele senta e só aceita o destino dele. Isso é muito forte, cara, porque mostra que, no fim, ele sabia que podia perder. E aí a gente lembra daquele papo todo sobre a fraqueza psicológica dele. Será que lá no fundo ele queria ser parado? Tipo, será que no fundo ele sabia que o que ele tava fazendo era errado? Não sei. Essa complexidade do Thanos é o que faz dele um vilão tão marcante. Não é só o poder físico, mas essa bagagem toda emocional e psicológica. Isso é algo que tanto os filmes quanto os quadrinhos exploram muito bem. A gente acaba até meio que entendendo ele, mesmo sabendo que ele tá errado. Isso leva a uma questão maior, saca? O poder absoluto corrompe de forma absoluta?
Porque, tipo, o Thanos tem as melhores intenções na cabeça dele, né? Mas o Lá caminho dentro. que ele escolhe é totalmente errado. E isso é uma lição tanto pra gente quanto pros heróis. Verdade, e olha, no final das contas, a história do Thanos nos quadrinhos e no MCU é uma viagem insana. Desde suas motivações até as batalhas épicas, ele é um personagem que a gente não consegue ignorar e essa é a verdade. E ele traz essas reflexões todas, sabe? Sobre poder, moralidade e até onde a gente vai pra alcançar o que acredita ser certo. E é isso que torna o Thanos um dos vilões mais fascinantes e complexos da Marvel. Não é só sobre ele ser forte ou ter um plano sinistrão, é sobre quem ele é e o que ele representa e como ele desafia tanto os heróis quanto a gente enquanto espectadores a pensar mais profundamente sobre o bem, o mal e tudo que tá no meio. Pensando em todas as nuances do Thanos, como a gente falou antes, dá pra ver que ele não é só um rostão mau no universo Marvel. Ele é um exemplo perfeito de como os maiores vilões muitas vezes têm suas próprias batalhas internas. E aí a verdadeira chave para derrotá-lo pode não estar apenas na força física, mas em entender e explorar essas batalhas psicológicas. Porque no fim, o maior inimigo do Thanos pode ser o próprio Thanos. E olha só, nos quadrinhos e no MCU a gente vê o Thanos como esse ser quase invencível, mas as suas fraquezas não estão no físico, mas na mente. Tipo, ele tem esse desejo subconsciente de ser derrotado. Isso mostra uma certa consciência, um reconhecimento das suas ações, apesar de ele acreditar nelas, ele sabe que tem um lado sombrio e destrutivo. Então, se a gente pensar em como os heróis poderiam realmente derrotar o Thanos, não seria só reunindo forças ou armas mais poderosas. Seria explorando as contradições dele, as dúvidas, os medos. Usar a inteligência emocional e psicológica contra o próprio Thanos. Tipo, mostrar pra ele as falhas do próprio plano e como, no fundo, ele sabe que tá errado. Isso fica claro em Ultimato, quando Thanos enfrenta as consequências das próprias ações dele. Ele vê o que causou e em alguns momentos parece até refletir sobre isso. É como se no fundo ele soubesse que o que ele fez não tem solução. E essa autodúvida, essa luta interna é o que realmente enfraquece ele. Por isso, a maior lição que o Thanos traz não é sobre o quão forte ele é, mas sobre a complexidade da natureza humana, mesmo não ser tão poderoso. É sobre entender que, às vezes, a maior batalha é contra nós mesmos e as nossas próprias crenças. E isso é algo que todos os personagens, heróis e vilões enfrentam no universo Marvel, e eu também na minha cabeça. Todos nós. É. Thanos não é só um desafio físico para os Vingadores, ele é um desafio moral e psicológico. E a verdadeira vitória sobre ele vem de enfrentar esses aspectos, mostrando que o poder verdadeiro não está apenas em superar fisicamente um adversário, mas em confrontar e entender a complexidade do que nos motiva, nos assusta e, no fim, nos define como seres pensantes e emocionais. E a gente tem que confiar sempre, né? Que Vem coisa boa por aí. hein?